Você que nos acompanha, seja bem-vindo para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Eduardo Carneiro, já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e nesse canal aqui você vai encontrar assuntos relacionados à instituição e tudo aquilo que é ligado a ela. Então, se você está chegando aqui de paraquedas agora e esse assunto lhe interessa, já vai deixando aí o seu like e se inscrevendo no nosso canal e compartilha esse vídeo, você vai ver que o conteúdo aqui é saudável. Depois da nossa vinheta, nós vamos falar aqui sobre as riquezas do Bispo Macedo e a administração da Rede Record com demissões em massa, inclusive a demissão polêmica do jornalista que está com uma doença degenerativa. Daqui a pouquinho a gente está de volta e... Muito bem, você que já nos acompanha aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like e interaja conosco mandando sugestões, como essa sugestão desse vídeo que estamos fazendo aqui agora, porque tem muitas pessoas que me acompanham que fazem parte da Universal, mas que não se manifestam aqui para que não fiquem expostas. Então falam comigo no meu WhatsApp, normalmente eu deixo aqui na descrição do vídeo para quem quer tirar uma dúvida, mandar alguma mensagem, interagir comigo, fique muito à vontade para isso. E assim que a gente, na medida do possível, vai respondendo a todos vocês. A Rede Record de Televisão passou no final do ano 2023 para o começo de 2024 por uma reformulação e com isso ela teve que demitir muitas pessoas, os medalhões. Porém, a demissão que chamou a atenção porque causou polêmica nos canais de denúncia foi do jornalista Arnaldo Duran, porque ele sofre uma doença degenerativa, aquela doença que não tem cura, uma doença que ele vai só administrando até o dia em que ele morrer. Eu vi que algumas pessoas fizeram um vídeo falando sobre isso e alguns sites subalternos. Nada de sites muito famosos, muito assistidos, mas alguns sites subalternos em busca desse nicho de audiência publicaram isso como se fosse a última coisa do mundo. E é claro que nós estamos aqui falando, não desconsiderando uma doença, porque doença é coisa séria. Todas as pessoas que existem na face da Terra estão sujeitas a estar doente e por diversas doenças. Doenças que vocês nunca imaginam, como a do Arnaldo. É uma doença rara que acontece normalmente na pessoa na fase adulta, raramente às vezes acontece também em crianças, mas é uma doença que realmente não existe perspectiva de tratamento, perspectiva de cura. E o que acontece? Ele gravou um vídeo, retirou esse vídeo das suas redes sociais, explicando que ficou surpreso com a sua demissão. O motivo maior, claro, da surpresa dele foi o fato dele sofrer dessa doença. Nos canais de denúncia fizeram até uma comparação com aquele episódio em que o Silvio Santos mandou um portador na casa do Carlos Nascimento, um grande medalhão também do telejornalismo brasileiro, para que ele viesse renovar o seu contrato no período em que ele ainda estava se recuperando de um câncer. E ele falou isso quando foi receber um troféu imprensa. Essa história ficou muito conhecida, muito comovente. Muita gente ficou feliz e a admiração pelo Silvio Santos, que já é enorme, só fez aumentar com isso. Em contrapartida, o caso do Arnaldo Duran causou um espanto, sobretudo naqueles que não são fãs ou não gostam da Igreja Universal ou do Bispo Edir Macedo. Porque alegaram que o fato do Bispo Macedo ser um religioso, um pastor, ele deveria ter usado de humanidade na manutenção desse cidadão, mesmo ele estando doente. Não se sabe ao certo, tentamos investigar aqui, não consegui informações, até porque foi muito rápido, se a demissão do Arnaldo aconteceu por razão de contrato que finalizou e não foi renovado, já que a maioria dessas pessoas que ganham muito nessas grandes emissoras trabalham como pessoa jurídica, eles não têm carteira assinada, não recebem aviso prévio, FGTS, enfim. Eles recebem um salário nababesco durante todo o seu período de trabalho, é sobre isso que a gente vai falar, e eles não têm direito quando saem, porque é como um contrato de uma empresa para outra que termina, e aí pura e simplesmente isso, assim como funcionário comissionado de cargo público que pede ou é exonerado, ele não recebe nada também, isso é uma prática comum. Todo mundo sabe que durante o governo Bolsonaro, por exemplo, a Globo fez muito isso, demitiu todos, ou pelo menos muitos daqueles medalhões que trabalhava no regime PJ também, que isso inclusive para a empresa é bom porque ela paga menos imposto e a pessoa que está recebendo recebe mais dinheiro, porque se fosse trabalhar de carteira assinada, ela também pagaria muito imposto, a questão de imposto de renda, enfim. Então, a Globo ela fez muito isso porque a receita dela diminuiu e ela teve que reduzir os custos. E é exatamente isso que está acontecendo com a Record, eu falei isso no vídeo anterior. Demitindo muitas pessoas. Eu ouvi dizer nomes como a Milena Ceribelli, como César Filho, entre outras pessoas que já estavam há 14, 15,
10 anos trabalhando na Record. O Arnaldo estava trabalhando há 17 anos. Volto a dizer aqui, a doença, ela deve ser sempre considerada. Aliás, eu não prestei atenção se o Rock falou sobre esse assunto, tomando as dores da pessoa que está doente, porque em outros momentos ele já zombou de 2 bispos da Universal que estariam doentes também. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Então a empatia aí não é pela pessoa. Essas pessoas não se preocupam com pessoas. Eles querem chamar a atenção para ganhar views e para ter, claro, audiência no seu canal e ganhar mais dinheiro com isso. A importância com pessoas é zero. E se tivessem realmente se importando com um jornalista que recebeu durante seus 17, 18 anos na Record um salário astronômico, certamente tem sua reserva financeira, certamente tem seus patrimônios, certamente tem sua previdência privada, certamente tem seu plano de saúde muito bom, certamente tem. Se essas pessoas que estão aí trazendo isso com uma superestima, como fosse algo que provocasse o fim do mundo, se tivessem preocupação com pessoas, eles estariam entregando cesta básica para quem precisa, os necessitados, levando comida nas madrugadas para aquelas pessoas que moram nas ruas, cobertores, e eles não fazem nada disso, nunca fizeram e nunca vão fazer, porque a missão deles é destruir e não ajudar. Então não se engane quando você vê alguém criticando o Bispo Macedo porque demitiu um jornalista de 18 anos que trabalhava na Record porque está com a doença degenerativa. Na verdade, o repórter não foi demitido por conta da doença. Ele foi demitido numa onda de demissões de pessoas que recebiam altos salários. Um outro detalhe, o Bispo Macedo, ele muito pouco se mete nos assuntos da TV Record. A TV Record ela é administrada por outras pessoas. A Record é do Bispo Macedo, mas ao contrário, por exemplo, do Silvio Santos, que vive o SBT, respira o SBT, o Bispo Macedo passa muito tempo, inclusive, sem ir na TV Record, porque ele trabalha cuidando das coisas da igreja. Então vamos ao ponto. A doença não deve ser desconsiderada. Mas uma coisa que tem que ser levada em consideração é que o repórter passou, eu não sei qual o salário que esse repórter ganhava, mas vocês podem ter certeza que ele ganhava um salário muito maior do que 100 mil reais por mês. Muito maior. Ele era um dos grandes repórteres do Domingo Espetacular, enfim. E por ele ter um alto salário, logicamente, ele foi demitido por corte de gastos, já que a emissora está com prejuízo de 500 milhões, se não me engano. Mais ou menos isso, enfim. E o que acontece? Ele certamente, o Arnaldo, assim como os outros que estão sendo demitidos, certamente eles devem ter sua poupança, porque, claro, quando você ganha um bom salário, você gasta bem, você vive bem, você tem um custo de vida alto. Mas é inteligente para qualquer ser humano gastar menos do que ganha. Fazer a sua reserva, a sua poupança, ter a sua previdência privada, e eu tenho quase certeza que o Arnaldo, ele deve ter, a não ser que ele seja muito mal assessorado. E eu duvido muito que isso aconteça. Ele é uma pessoa instruída e não é uma pessoa que iria ganhar 100 mil. Eu estou botando 100 mil aqui, mas eu não sei o salário dele. Mas pode ter certeza que é daí para cima. Ele não pegaria todo o seu dinheiro, todo o seu salário e torraria tudo e ficasse sem nada e agora está na Rua da Amargura. A forma com que estão tratando esse assunto é como se ele estivesse na Rua da Amargura, passando necessidade e foi enxotado por um líder religioso. E não foi isso. Não foi isso que aconteceu. O exemplo do Silvio Santos é positivo? Sim. Mas isso significa dizer que o que aconteceu agora com a Record é algo para você condenar e jogá-los no inferno? Lógico que não. A empresa vê como empresa, trabalha como empresa. E a pessoa ela não está realmente necessitada, passando por dificuldades. Eles simplesmente foram desligados. Um outro detalhe importante é que um jornalista hoje ele tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Um canal no YouTube para um jornalista conhecido, ele pode faturar por mês mais do que ele ganhava na emissora de televisão. Um blog que ele fizer, fazendo suas notícias, suas matérias e trabalhando de casa, faz com que ele ganhe mais dinheiro do que ele trabalhando na TV, na televisão aberta. Aliás, ele pode, se não ganhar mais, mas ele ganha pelo menos o suficiente para se manter, para comprar seus remédios, para fazer seus tratamentos. Gente, pode ter certeza, o Arnaldo Duran não vai ficar passando por dificuldade, por necessidade. É um jornalista inteligente, é uma pessoa que tem um nome forte, não sei se ele tem canal no YouTube, mas se não tem, certamente vai abrir um canal no YouTube. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, do apresentador Gilberto Barros, aquele gordão, o leão que usa o bigode, que foi da Record. Trabalhou na Globo, foi apresentador de jornal, de bancada da Globo, trabalhou na Record, trabalhou na Bandeirantes, se não me engano, na Rede TV também. E hoje ele vive ganhando dinheiro com o YouTube. Ele tem um canal no YouTube.
Quantas são as pessoas, o Lacombe, o Ernesto Lacombe, quantas são as pessoas do mundo inteiro, celebridades do mundo inteiro, que têm uma receita bombástica anual, mensal, de royalties do YouTube. O YouTube é uma plataforma para quem tem nome, não para mim, mas para quem tem nome para ganhar dinheiro. Então não pensem vocês que a TV Record deu um chute em uma pessoa como se fosse um leproso e ele que se virasse. Não. E essas pessoas que estão falando como o Palhaço Cristão, aliás, essa é uma resposta ao vídeo do Palhaço Cristão, não tem preocupação absolutamente nenhuma com o ser humano. Eles não se preocupam com os seres humanos. Eles querem causar o furdúncio, a confusão e trazer para vocês que acompanham o canal deles aquela informação tóxica para que você alimente o seu ódio por uma instituição ou por uma pessoa que seja. Tá certo? Então, as riquezas do Bispo Macedo, de onde vem? Porque o homem tão bilionário, existem umas questões de que dizem que ele ganha dinheiro apenas dos títulos que ele vende, dos livros que ele vende. Então, o Bispo Macedo ele tem uma receita anual muito grande com os livros que ele vende, até porque a Igreja Universal do Reino de Deus estima-se que no Brasil, pelo IBGE, ela tem em torno de 2 milhões de membros. Porém, pela própria instituição, esse número praticamente quintuplica. Então, todos os livros do Bispo Macedo, quando tem lançamento, eles são mandados para as igrejas e as pessoas no automático compram. O livro do Bispo Macedo custa R$30, R$35, custa muito barato. E eu vejo muitas pessoas que escreveram livros e são frustrados porque não conseguem vender, reclamando disso, comparando o Paulo Coelho, que não é tão rico quanto ele. Mas é importante também dizer que ele tem um salário como pastor da igreja. Ele é o presidente de uma multinacional. A Igreja Universal está em mais de 150 países do mundo. Existe um líder só para todas essas igrejas. Esse líder que começou o trabalho no meio da rua, de uma praça, desenvolveu esse trabalho e mandou ele para fora. E esse líder até hoje está em atividade. Então esse líder ganha um salário, eu não sei se de cada país, eu não sei se por viagem que ele faz, agora por exemplo ele está em Portugal, eu não sei como é que é a remuneração, na verdade ninguém sabe. Mas se sabe que ela é muito grande e diga-se de passagem, ela é muito justa. Ela é muito justa. O que eu não concordo na Universal é fogueira santa, são aquelas campanhas de entope de envelope pro povo, não concordo. Mas com o salário de pastores, com o salário de bispos, é bíblico, isso é bíblico. E eu não vou aqui mencionar a Bíblia porque se você não tem informação, você pesquisa aí. Onde diz, bota no Google, onde diz na Bíblia que o pastor tem que receber salário. Você vai ver diversos exemplos. E o apóstolo Paulo, quando ele disse que para não ser pesado naquela região em que ele estava, ele continuaria fabricando tenda, ele disse, olha, é digno. Eu poderia viver somente do dízimo, poderia só viver das ofertas, mas para não causar escândalo, para não gerar furdúncio, eu vou aqui continuar fazendo a minha atividade, que foi a fabricação de tendas. E isso lá atrás o Senhor Jesus também fez. Quando ele entrou na cidade, ele perguntou para Pedro, fez uma pergunta para Pedro, porque os filhos não deveriam pagar imposto. Jesus era descendente de Davi. Todo mundo sabe que quando o gigante Golias estava para ser enfrentado, uma promessa do rei Saul foi que aquele que enfrentasse o gigante e vencesse, casaria com a filha do rei e sua família ficaria isenta de impostos para o resto de suas gerações. E Jesus era descendente de Davi, portanto Jesus não tinha a obrigação de pagar aquele imposto. Mas ele não quis causar o escândalo e disse a Pedro, Pedro, faz o seguinte, vai lá, pega um peixe, você vai pegar uma moeda, essa moeda vai dar para pagar o seu imposto e o meu. Então, existem regras de lugares que às vezes para que você evite o escândalo, você prefere fugir dela. Mas é bíblico que o pastor receba o seu salário, sobretudo quando o pastor é pastor de uma instituição que está em mais de 150 países do mundo, com cerca de pelo menos 10 milhões de pessoas, no mínimo, em todo o mundo. Então, o Bispo Macedo, sem dúvida, ele tem o salário dele da Igreja Universal e tem também os seus direitos autorais sobre os livros que ele produz e que a editora também é dele. Então, ele está comandando tudo. Então, o dinheiro vai para o bolso dele. Agora, você imagina a preocupação dessa gente com o dinheiro do Bispo Macedo, com a Rede Record, com o salário, com o apartamento em Miami, com o helicóptero, com não sei o quê. Esse pessoal não procura trabalhar, não procura mudar de vida. E eles sabem o que se parecem? Parecem com o socialista, o comunista. Aquele que é um derrotado por terceirizar a sua culpa. A culpa da pessoa que não tem dinheiro é do que tem. A culpa da pessoa ser empregada é do patrão. O pessoal de esquerda normalmente diz na campanha que quem vota, bate cartão não vota em patrão. Mas
não conseguem trabalhar por conta própria, então tem que trabalhar para alguém, mas tem raiva do patrão. Então você percebe uma contradição nessa gente que é miserável, derrotada, que não tem sucesso em sua vida, é terceirizar a culpa. É dizer, não, olha, ele tem dinheiro, ele é banqueiro, ele tem banco, ele tem isso, ele tem aquilo. Tá, gente, e daí? Ah, se ele não vai para o céu com isso. É um problema dele também, o assunto é outro e a justiça ela tem que ser feita. A empresa, ela olha com um olhar de empresa. E diga-se de passagem, uma pessoa que trabalhou 18 anos numa grande emissora de televisão, recebendo um salário astronômico, não sei, eu vou procurar ver aqui para comentar nos shorts aí para vocês o salário desse jornalista. Mas sem dúvida nenhuma passa dos 100 mil reais, há 18 anos ganhando. Agora imagina você que está aí, se ganhasse 100 mil no ano, já seria muito bom, não seria? Agora imagina vocês trabalhando 18 anos ganhando desse salário para cima, se você não tinha lá seus imóveis alugados, se você não tinha uma empresa, 2 no seu nome, se você não tinha suas aplicações que lhe rendiam um bom salário por mês, se você não tinha sua previdência privada que lhe garantia uma velhice tranquila. E, sobretudo, quando se trata de um jornalista que tem a oportunidade de criar um blog, criar um site e aqui no YouTube fazer um canal de informações, canal de notícia, trabalhando de sua casa, pode contratar pessoas para fazer reportagem de rua e fazer uma apresentação de sua casa. Existem diversas maneiras para que um jornalista venha ter dinheiro, ganhar dinheiro. Ele não precisa necessariamente morrer trabalhando em emissora. Nem a emissora tem, claro, a obrigação de permanecer com uma pessoa que para ela não é mais interessante, independente da razão. Tá bom? Você concorda que a emissora de televisão, uma empresa, ela tem que olhar como empresa ou ela tem que olhar como um olhar religioso? Deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo e você que não é inscrito, se inscreva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.